Então vamos lá, pessoal, dando sequência à nossa aula, agora sim vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar com o nosso Authentication. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa documentação, aqui em Flutterfy, firebase.flutter.dev/docs, eu tenho aqui Get Started, eu tenho aqui Overview e tenho aqui Client. Vocês vão clicar nessa opção Client e aqui eu vou ter o link, né? Então, vou clicar nesse link, ele vai abrir aqui uma nova aba aqui já atualizada da documentação. E estou usando mais o Flutterfy só porque os links ali estão mais organizados no meu entendimento, tá? Está muito bagunçado, muitas tecnologias, tudo na mesma documentação, mas eu creio que a Google está trabalhando nisso. Não faz muito sentido a Google estar com dificuldade nessa questão da documentação. Beleza. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, eu já estou com o meu instalado aqui, mas eu creio que vocês não vão ter dificuldade, que é essa etapa 1 aqui, ó. Instale o Clyde Firebase. Então vocês vão clicar aqui. Se tiver dificuldade, depois eu posso fazer um vídeo só da instalação na máquina virtual. Mas eu creio que vocês não vão ter dificuldades. Vão clicar naquele link e aqui vocês vão selecionar a plataforma de vocês, no caso o Windows, NPM, tá? Usa o NPM, você vai evitar alguns bugs. Então, tem que instalar o Node.js, caso você não tenha ainda instalado, e depois usar o NPM para poder fazer a instalação do CLI do Firebase, tá? Então, aqui ele dá os passo a passos aqui, ó. Uma vez que você tem o NPM instalado, o que você vai ter que fazer é executar esse comando aqui, e ele vai ativar ele globalmente e você já vai conseguir utilizar, tá? Aí qualquer dúvida vocês podem me procurar também, podem me chamar, tá? Mas eu creio que vocês não vão ter dificuldade não. Depois que você já tiver feito os comandos e ter instalado o client, vocês vão dar esse comando aqui lá no terminal do teu projeto. Tem que ser no projeto onde vocês vão trabalhar, né? Então eu vou apagar esse código aqui, já apaguei o teste. Eu vou importar aqui material, criar só um void main aqui, inicialmente. Runap, vamos deixar sem nada, só void main por enquanto. Vou abrir aqui o meu terminal. No meu terminal eu vou copiar Firebase Login, daqui um Enter. Aí, já tá falando, eu já estou logado, né, no meu e-mail da minha conta do Google, aqui onde eu tenho Firebase, né, onde eu criei o meu projeto, né. Então, se você não tiver logado, obviamente, se você ainda não instalou o client, você vai ter que logar, então você efetua o login. Depois, eu consigo ver a listagem dos meus projetos para saber se eu consegui logar na conta certa. Tem que mostrar o projeto que vocês têm, os projetos que foram criados, ó. Então eu tenho os meus aqui. Aí tem que localizar, né, no meu caso aqui é o Firebase Out 2305, ele já está aqui. Está inicializado aqui, beleza? Então o meu já está configurado corretamente. Então, depois de instalar o CLI e fazer o login, a gente vai... Tem um outro comando aqui, deixa eu ver se tem aqui. Aqui é um init, não. A gente pode fechar essa documentação. Posso fechar esse aqui também, vou voltar lá no meu client. E aí vocês vão executar esse comando aqui, ó. Tá? Dart public global activate Flutterfy client para garantir a ativação dele. Depois que tiver feita essa ativação, no caso eu já tenho, aí a gente vai dar um Flutter configure. Acho que até se eu abrir aqui a documentação do core, deixa eu abrir aqui core, nova documentação do core. Ó, ele vai trazer aqui para mim, ó, Firebase login, né? Então já estou logado. Depois vai usar esse comando aqui, ó, Dart public global activate Flutterfy client. Beleza, ele está ativando o projeto, feito, ativado. Depois eu vou dar um Flutterfy configure. Vou copiar aqui, vou dar um enter. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Então ele vai executar algumas coisas aqui, alguns pacotes. E vai construir isso dentro do meu projeto no Android Studio, né? Então lá, tá vendo os projetos que eu tenho. Então eu posso criar aqui esse que está em verde embaixo, que eu acho que minha imagem vai ficar em cima, mas é para eu criar um novo projeto. Mas eu já criei lá na interface direto no meu console. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar o meu FurOut 2305, esse que eu criei, dou um Enter em cima dele. Ele vai perguntar em quais plataformas que eu quero ter o suporte do Firebase. Eu vou marcar Android, iOS e Web, já estão marcados aqui no caso. Vou dar um Enter. Ele vai fazer o registro do Firebase dentro do projeto. Já vão aparecer alguns arquivos aqui dentro do meu projeto, tá? Então, antigamente não tinha o CLI por Firebase. A gente tinha que fazer tudo manual, a instalação e o download dos arquivos para dentro do nosso projeto. Mas hoje em dia com o CLI, ele faz essa conexão com o Firebase e permite já ele fazer algumas configurações do projeto automaticamente. Ó. Então ele vai registrando as aplicações para Android, para iOS, para web já automaticamente, né? E já vai gerar os arquivos. Daqui a pouco vocês vão ver os arquivos aí sendo gerados. É importante que você não execute nenhuma ação. Aí, beleza, terminou. Ele está me informando aqui, ó,
Firebase Configuration File, o arquivo de configuração foi colocado lá, o Firebase Option.dart, foi gerado com sucesso para essas 3 plataformas com esses IDs aqui, né? Então, se eu dar um clique aqui na pasta, ele já vai atualizar aqui para mim. Tá em vermelho aqui, por que que ele tá em vermelho, né? Se eu vier aqui no meu PubSpec YAML, eu não tenho ainda nenhum pacote do Firebase, né? Nem o core. Então, o core, deixa eu ver se ele traz aqui, ó, ele já traz aqui para mim, ó, inicializar o Firebase no app. Então, Flutter Pub Add Firebase Core, vou copiar, vou colar aqui. Ele já vai adicionar o core para mim e vai desaparecer esse erro, tá? Olha lá, beleza, já sumiu o erro, inclusive. E agora aqui dentro do meu PubSpec, eu não copiei, ele já trouxe aqui o Firebase Core para mim. Outra forma é vir aqui pelo PubSpec, nós já vimos, digitar core, pegar e abrir o core aqui, copiar ele e adicionar lá. Percebam que é a mesma versão, então ele está trabalhando com as versões atualizadas, tá? Beleza, então voltamos aqui para a documentação. Então eu fiz o core, fiz já, né, um Flutterfy configure, e aqui eu tenho as bibliotecas, né? Então eu tenho essas 2 bibliotecas aqui. Então, que a gente vai precisar, então vou copiar ele aqui, colocar na main. Beleza? E aí depois ele fala que na main eu vou precisar usar esse aqui também, ó, the full Firebase options, para poder pegar as informações que estão nesse arquivo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem aqui esse arquivo Google Service JSON, que ele já traz as informações do meu projeto, API e tal, chave, token, então já está tudo aqui configurado, né, para poder conectar com o Firebase, então essa conexão é automática. E também traz esse arquivo dentro de lib, que é o Firebase Option, que são algumas configurações necessárias para saber se ele está rodando na web, se ele está rodando no Android, então ele vai cair dentro desses tags, dentro desses case use, e mostrando o que ele vai chamar aqui, no caso, o target plataforma para Mac, para iOS e para Android, tá? E os erros também, aqui ele traz as chaves também, tudo já configurado pra gente. Então essa configuração que antes era manual, através do CLI agora ela é automatizada, tá? Então adicionei essas 2 aqui. Então seguindo a documentação do core, ele pede para adicionar essas 3 linhas aqui na main, vou copiar. Vou colar aqui na main, tá reclamando do await porque eu não tenho o async, então já converteu aqui para mim, trouxe o async. E aí ele manda recriar o projeto aqui, né? Recria o aplicativo do Flutter. Mas não vou fazer isso ainda porque nós precisamos usar agora, não vamos usar apenas o core, mas vamos trabalhar com autenticação também. Então vou fechar aqui, vou voltar lá no meu Flutterfy por conta dessa documentação estar mais facilitada aqui. Vou clicar aqui, nova documentação, fechar, beleza. Então mesmo comando, então vou usar o client aqui, vou copiar esse comando, vou dar um enter aqui, ele vai adicionar pra gente no PubSpec já na versão mais atualizada, né? Aqui, ó, já trouxe pra gente 4.61. Beleza? Aí ele pede aqui, ele vai fazer algumas explicações aqui pra gente, né? Ele fala sobre a importação que tem que fazer. Lembrando que ele não traz aí essas importações aqui que seriam necessárias, porque assim, o core, antes o Firebase era só um pacote Firebase que a gente importava do PubDev e usava ele, né? E aí a Google percebeu que às vezes o cara só ia usar o Alt e ele estava trazendo lá, por exemplo, o Firestore junto. Então a Google começou a separar em módulos, desacoplamento, né, o princípio do desacoplamento, para deixar mais leve, porque no caso aqui eu só vou usar o Authentication, eu não preciso trazer o Firestore junto, tá? Então por isso que ela está modularizando. Só que o Core é obrigatório para todos, então se você não vai trabalhar autenticação, mas você vai trabalhar com Firestore, eu preciso do Core, independente. Então o Core estará sempre disponibilizado em todas as aplicações, tá? Depois, então já adicionei aqui o pacote, tem que dar Run, adicionar o pacote, Alt, já feito, e aqui eu preciso fazer algumas configurações, né? Então ele pede para eu adicionar esta linha aqui, esta aqui não precisa, que é se fosse o emulador local, então a gente só vai copiar essa linha aqui, ó, widgets flutter bind.initialize. Para que serve essa linha, professor? É porque assim, o Firebase ele é alto nível, o Flutter é alto nível, mas alguns processos do Android acontecem um nível numa camada mais baixa. E passando esta linha de informação, que eu estou dando uma autorização, vamos dizer assim, para que o Flutter ele acesse esses widgets mais inferiores e faça essa inicialização do Firebase como um processo, tá? E aqui ele já traz algumas coisas também sobre autenticação, como que eu posso me inscrever um listener, né, para ouvir as modificações do meu usuário, alteração de token, mudanças do usuário em si, tá? E a gente vai ver isso depois. Mas, uma vez configurado aqui a nossa aplicação, agora a gente precisa criar as nossas páginas, né? Então a gente só tem a estrutura da main aqui ainda. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um routes. Opa, peraí, deixa eu ver. Main. Faltando aqui, a gente não fez nada ainda, né? Tá, main.
Aqui, beleza. Run App, Material App. Então aqui a gente vai precisar, não vou criar uma home, vou criar uma initial route e uma routes. Beleza, isso aqui vocês já fizeram também, estão cansados, né, de fazer, então vou criar aqui uma rota de login, sem contexto, que vai apontar para minha página de login, que a gente não tem ainda, né? Então vamos criar essa página de login. Nós estamos trabalhando com arquiteturas ainda, então não tem preocupação de criação de diretórios e pastas, né? Então vou criar aqui minha home screen. Vou criar também uma register screen, uma tela de registro. E vou criar também uma tela de login, né? Login screen. Beleza. Então tem as 3 páginas aqui. Vamos começar pela login, que será a primeira tela nesse nosso exemplo. Então login screen. Vamos dar uma configurada, ela é uma stateful. Material. Return scaffold. E aqui dentro do meu scaffold vou colocar um appbar só para identificar a página. Title, text, página inicial. Beleza? Ver se precisa de mais. Vamos fazer já os meus text fields, né? Então, fora do appbar body, column, children. Beleza. Aí aqui dentro do children, aí vamos criar um form field mesmo, text field, vamos criar um text field. Text field, não preciso dessas validações que a gente viu, né? Preciso delas agora. Vou chamar aqui o nosso controller. Vou precisar do meu controller, vou criar esses meus controladores, né? Aqui, must override. Então, text, edit and controller. Aqui eu vou logar com e-mail. Vou chamar de controller e-mail, só para ficar mais. Controlador, e-mail. Text, edit and controller. Depois vamos duplicar ele aqui. Vou criar um para senha. Fechou. Então aqui eu vou passar o meu controlador. Controlador e-mail. E controlador senha também, né? Então vamos duplicar esse text field aqui. A gente podia já fazer alguns detalhes aqui, né? Decoration, input decoration. Colocar aqui um border só para ter aquela voltinha lá que fica melhor, né? Quer ver? Outline border. Vou aproveitar e colocar um nome também, um label. Text. Chamar ele de e-mail, né? Agora sim a gente duplica esse text field. Vamos chamar aqui o controlador senha. Isso a gente já viu, tá, pessoal? Então tô meio rápido aqui, sem muitas explicações. Bebam água. Importante. E agora, vamos colocar aqui, vamos envelopar esse column com padding. Vou colocar aqui um front 32, top 10. 32 na direita, 10 embaixo. Beleza, vou colocar um sized box também, só para separar essas caixas. 20. Pessoal, é importante que vocês treinem, tá? Para ficar natural. Por exemplo, eu não estou olhando o código aqui, né? Eu simplesmente estou implementando o conhecimento que eu já sei. Nós falamos sobre usar IaaS na última aula. É muito importante que vocês aprendam a usar. E eu sou um incentivador da utilização. Mas o básico é necessário que vocês saibam, tá bom? Então, pratiquem até vocês chegarem no nível de conseguirem escrever o código, pelo menos a base aqui, sem necessidade de ficar olhando, né, muita referência. Vou chamar aqui um text. Login, né? Logar, vou colocar aqui logar. Outra coisa também, antes do meu botão aqui de elevated, vamos duplicar esse size box aqui. E vamos colocar um text button. Text button. Para quê? Para acessar a minha tela de registro, né? Então, vou colocar aqui. Não tem conta? Clique aqui. Beleza. Ok. Então, padding aqui. Depois a gente organiza o espaçamento, porque daí eu preciso visualizar para entender melhor como tá. Eu posso copiar esse código aqui, bin register, colar aqui. Dar um Ctrl R para substituir. Então, register string, que é a mesma tela, né? Beleza. Então, a gente vai aqui para a criação da tela. Então, aqui, na verdade, né? Página inicial tem que mudar lá, né? Página de cadastro.
controlador e-mail, senha que eu vou precisar para criar essa conta. Aqui eu vou tirar esse text button, só um espaçamento, e aqui registrar. Vocês podem incrementar depois também, tá pessoal? Não tem problema. Lugar, aqui é página. Aqui. Coloquei como que tela de cadastro? Página de cadastro, página de login. Vou colocar aqui. Página de login, página de cadastro, ok. E aí falta a nossa home screen, que na verdade acaba sendo a nossa login screen, né? Mas aí eu vou só colocar os dois botões aqui, né? Então, deixa eu copiar aqui para aproveitar, porque eu já tenho um botão. Aqui, página inicial, não vou precisar desses controladores aqui. Porque aqui poderia ser uma splash screen, por exemplo, né? Então, aqui página inicial, deixar os paddings aqui, os columns. Vou tirar esses dois text fields. Deixar espaçamento aqui. E aí esses text buttons na verdade serão elevated button. Dois elevated button. Vou colocar aqui logar e registrar. Ok, então nós temos aqui as nossas rotas agora. Então vou colocar aqui a home, vai ser a nossa primeira. Vou passar aqui home como rota inicial. Vou chamar aqui a home screen. Não reconheceu porque eu não mudei o nome, né? Home screen. Replace all. Beleza. Agora sim é para reconhecer. Isso. Vamos duplicar aqui. Vamos criar uma rota para register. Para registro. Vamos chamar a nossa register screen. Register screen. E uma terceira rota aqui. Que vai ser a minha login, né? Login. Ok. Então vamos verificar que está ok. Você vai estar inicializando aqui, né? Então, Chrome, inicializar. Ver se não tem nenhum erro. Mais uma vez, bebam água. Os rins agradecem. Atenção com a postura na cadeira. Beleza. Inicializou aqui, vamos ver como é que ficou. Aí apareceu, não centralizei, não tirei esse debug, né? Eu sempre esqueço desse debug. False. Aqui na minha home, né? Aqui minha home screen. Faltou dar um center aqui, né? Center, beleza. Vamos parar tudo e reinicializar por conta da modificação no debug. A gente não criou nossas navegações, né? Só criar as rotas aqui. E não criamos as nossas navegações, né? Então temos que fazer também. Ó, logar, registrar, tá no centro, beleza? Só que não tá funcionando para nada ainda, né? Então, vamos na nossa home screen, chamar o nosso navigator. Então, quando o logar for pressionado, a gente vai chamar o navigator.off context.pushNamed, rotas nomeadas que nós criamos, né? E aí, quando clicar em logar, eu vou levar ele para login, né? Vamos copiar esse aqui para facilitar. E aqui na registrar, quando clicar no registrar, navigator.off context.pushNamed. Opa, pushNamed. E a rota aqui vai ser registrar, certo? Beleza. Feito. Feito isso. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, que eu esqueci, é onde a gente utiliza, onde nós utilizamos aqui os nossos texts editing controllers. Deixa eu ver aqui se eu vou ter o dispose. Deixa eu fazer o init. Não está reconhecendo. Deixa eu ver. Olha que dá umas bugadas mesmo. Init. Deixa eu fechar aqui. Depois a gente faz qualquer coisa. Resolver logo, né? Home screen. Aqui eu não tenho formulários. É login screen. Aqui eu tenho init. Colocando com arroba, ele não tá achando mesmo. Init state aqui, beleza.
E aí a gente pode chamar um dispose também. Beleza? E aqui nesse dispose a gente chama os nossos controladores de senha e e-mail e libera eles, tá? Essa é uma prática que a gente tem que fazer quando estivermos utilizando os nossos controladores, tá? Aqui por e-mail, para senha.dispose. E o objeto todo, não é só o texto. Tá? Vou colocar lá na nossa register também, que tem usando formulário, né? Beleza, é o mesmo nome. Ok. Então nossos disposes já estão aqui. Vamos verificar, vou finalizar as navegações aqui, né? Então fiz da home aqui para a minha logar e me registrar. E da minha login, eu tenho também essa rota que vai para registrar, né? Então eu coloquei aqui. Aqui o logar eu vou para home, né? Então já posso colocar aqui para minha home screen. Na verdade teria que ser outra página, né? Porque seria uma página logada. Vamos criar mais uma rota aqui, ficar com preguiça, né? Então vamos duplicar aqui. Deixa eu colocar aqui home login para diferenciar. Home login. Vou pensar aqui, vamos criar uma nova página. Importar aqui o material, beleza. Vou colocar só um scaffold aqui. Depois a gente ajeita, tá? Não perder muito tempo. Página logada, só para eu saber a identificação dela aqui. Nem vou colocar aqui body ainda. Beleza, então essa aqui é a minha rota para a página logada, né? Home screen. Então home login screen. Beleza. Beleza. Então lá na minha register eu tenho para registrar, só o botão de registrar, então estou chamando de uma navegação aqui. Na minha home eu tenho aqui a opção de registrar, né? E a opção de login, então aqui as minhas rotas. E aqui eu tenho não tem conta e tenho também o logar, que se estiver logado corretamente, não, é na minha... esse aqui é o método, né? Eu tô doido. Esse aqui é o método que a gente vai ter que construir aqui para logar com Firebase, né? E daí depois lá dentro do método a gente vai chamar a navegação, porque aqui a gente não tem por que ainda chamar a navegação se eu preciso verificar os dados que foram colocados para saber se vai logar ou não, né? Então, deixa eu executar aqui agora. Ver só se ficou certinho as rotas. Então, logar. Aí, beleza, leva para nossa página de login. Se eu não tiver conta, clicar em registrar. Deu um erro ali, depois a gente vê o que foi. Eu coloquei registrar em vez de register, né? Ele não achou a rota. Se eu voltar e a minha registrar também está errada a rota. Então vamos corrigir. Register. Ficou assim, né? Register, isso. Então na minha tela de login está aqui o register. Beleza. Beleza, agora vamos ver se foi, logar, já tinha ido, né? Então não tem quanto, clique aqui, vai para a página de cadastro, né? Posso voltar aqui, voltar para a primeira, registrar, já vai direto para minha página de cadastro. Beleza, então nossa estrutura para receber o Firebase já está ok. Então o que a gente precisa fazer agora? Vou fechar aqui, vamos voltar lá para o nosso Firebase. O que a gente precisa, né? Então a gente já tem toda a estrutura pronta, nós precisamos gerenciar usuários, né? Então eu preciso criar um usuário. Então aqui dentro do Firebase.google, né? Vindo aqui no Flutter Fire. E aí a gente vai começar pelo Authentication, então a gente vai clicar aqui na documentação, vai para a documentação nova. Na documentação nova eu vou ter essa tela aqui, e aí eu vou vir aqui na opção gerenciar usuários, né? Nessa gerenciar usuários aqui, aí eu vou ter algumas opções, né?
para questão de receber o perfil do usuário, atualizar tudo mais, a gente vai vir aqui, ó, autenticação com senha, tá? Então aqui ele vai mostrar como criar uma conta com senha e como conectar o usuário com o endereço de e-mail e senha, ou seja, como eu fazer um login e como eu registrar uma conta. Só que antes de fazer isso, nós vamos voltar lá para o nosso projeto de authentication lá dentro do Firebase, lá dentro do console. Vamos clicar aqui em autenticação e aí a gente vai clicar aqui em vamos começar. Clicando em vamos começar, aí eu vou vir aqui, ó. Aqui vai aparecer para mim as opções de login que eu tenho com o Firebase, né? Então eu tenho aqui, ó, e-mail e senha. Só deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Vamos dar sequência. Então, eu tenho vários provedores de autenticação aqui disponíveis para mim utilizar dentro do Firebase. Então a gente vai começar aqui com e-mail, né? E senha, que é o mais utilizado em larga escala. Então vou clicar aqui em e-mail e senha, vou clicar em ativar, salvar. Beleza, tá ativo aqui o meu provedor. Eu posso ter outros provedores juntos, não preciso ter apenas um, tá? Então, o que acontece? Se eu vir aqui em Authentication novamente, clico aqui em Users, né? E eu já vou para essa tela aqui onde eu tenho os usuários. Então não tem nenhum usuário cadastrado nesse momento, né? Então, eu vou vir aqui para o meu... Vamos utilizar os métodos, né? Vou voltar aqui na autenticação do Firebase. Então olha como que é simples para criar uma conta, né? Então ele já dá aqui o corpo do método para eu poder fazer essa autenticação, né? Então, o que a gente precisa basicamente, né? A gente poderia copiar aqui e colar, porque esse é um estilo do Flutter, né? De nós trabalharmos com o reaproveitamento do código, né? Mas eu vou fazer com vocês aqui para explicar algumas coisas. Vamos criar um método aqui dentro de... Aqui eu estou criando a conta ali, né? Ó, create user with mail and password. Então, vamos começar aqui na nossa register. E eu vou fazer um método aqui que eu vou chamar de cadastrar Firebase. Quando nós vermos desacoplamento, esse método vai para dentro de uma pasta, dentro de um arquivo, de uma pasta específica. Não vai ficar aqui junto da nossa tela, do nosso screen, tá? Mas como nós não estamos trabalhando com padrões ainda de arquitetura, a gente vai fazer tudo no mesmo arquivo. Então aqui dentro desse cadastrar, o que a gente vai criar? A gente vai criar um final, vamos chamar de final, vamos chamar de var mesmo, var credential, uma credencial, estou criando uma credencial. E essa credencial, o que ela vai receber? Se vocês lembrarem aqui do exemplo, ó, começo com onWait, aqui ele criou com final, mas poderia ser um var sem problemas. Await, que ele já chama o nosso Firebase out, né? Então, vamos transformar essa função em assim. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o await aqui primeiro, que daí ele já vai converter pra gente. Aí, já trouxe o nosso filter void ali também. Então, agora eu vou chamar o nosso Firebase out, e ele já vai importar pra gente aqui. Ainda não importou, né? Vamos importar aqui. Esse aqui. Beleza, já trouxe pra gente. Ponto. Instance. Ponto. Create user with mail and password. Então, vou clicar aqui e vou passar, deixa eu quebrar aqui na tela, beleza? Vou passar o e-mail e a senha. O e-mail e a senha é dos nossos controladores, né? Que é onde a pessoa vai digitar o e-mail dela. Então, ponto text, copiar meu controlador de senha, ponto text. Professor, como que isso pode ser possível no Flutter? Como que isso funciona? Porque aqui, nesse momento de cadastrar o Firebase, eu ainda não tenho os valores. Então, como você está passando, ele não está reclamando, pedindo que isso seja opcional, ou eu faça algum tipo de controle, né? Não pede, porque assim, eu só vou chamar esse método cadastrar Firebase, até a gente já pode adicionar aqui, quando eu apertar no botão registrar, correto? Então, aqui ó, já até adicionei o método. Então, quando eu clicar nesse botão registrar, só então que ele vai para este método aqui. Então, nesse momento, a gente já vai ter os nossos dados. É claro que eu tenho que fazer alguns filtros para verificar, por exemplo, se o meu controlador e-mail e senha não estão vazios, né? Eu poderia fazer um if aqui antes, para verificar se eles não estão vazios, para então executar isso aqui. Pessoal, eu estou passando... O que eu estou fazendo aqui? Né? Se eu tirasse aqui, por exemplo, esse var credential, ele não está acusando erro nenhum. Por que eu estou passando esse valor? Antes de tudo, pessoal, só isso aqui é responsável por criar uma coleção no banco de dados Firebase. Só esta linha. Só, nada mais. Esse é o método que vai criar com e-mail e senha. Então o Firebase é um back-end e facilita muitas coisas porque eu não tenho preocupação mais nenhuma. É só essa linha. Se os dados estiverem preenchidos corretamente no e-mail e na senha, ele vai trazer e vai registrar lá para mim. Agora, por que eu coloco assim var credential e recebo alguma coisa? Né? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque daí eu vou ter alguns métodos que eu vou poder utilizar dentro do meu credential. Por exemplo,
Vamos dar um print aqui, credential, ponto, e aí eu tenho aqui user, ponto, e aí eu posso ver o e-mail que foi enviado, né? O e-mail que foi escrito só para confirmar. Aí aqui sim ele pede, olha, mas em algum momento esse e-mail pode estar vazio. Ele pede para acrescentar aqui o operador, dizendo, indicando essa possibilidade para mim. Então eu poderia ver outras informações desse meu usuário, né? Eu poderia ver se o e-mail está verificado, poderia ver o número dele desde que estivesse cadastrado, uma foto. A gente pode criar métodos para preencher isso aqui, né? Por exemplo, um campo para upar, para colocar um número de telefone, um campo para upar uma foto, né? Um link de uma foto é foto URL, e assim sucessivamente. Eu também tenho essa questão de verificação dos e-mails aqui, que é possível, tá? Então, mas para cadastro, para ter cadastrado no Firebase, eu só preciso dessa linha aqui. Então, o que na documentação ele criou esse monte de coisa? Na verdade, é um try catch aqui, né? Então, ele usa um try, daí ele usa um próprio do Firebase também, que é Firebase Out Exception Catch. Aqui ele só traz dois códigos, que é a senha fraca e o e-mail já está em uso, mas a gente tem outros códigos também, que depois eu vou colocar lá no Ava, que vai ser a atividade de vocês, tá bom? Para praticarem. Então, vamos ver se funciona esse cadastro nosso, né? Vamos verificar se vai funcionar. Então eu já importei ele aqui, né? Cadastrar Firebase. Vou mandar inicializar no Chrome. Opa, cliquei no modo debug. Vamos mandar executar aqui e ver se vai funcionar o nosso registro, né? Só recapitulando que aqui na nossa base eu não tenho nenhum usuário, né? Não há usuários nenhum até agora. E aí agora a gente vai inicializar a conexão. Eu vou lá na página de registro e vou registrar o meu e-mail. Então vou clicar aqui em registrar. Vou colocar aqui um e-mail. E vou digitar uma senha. A senha está aqui aberta mesmo, não coloquei para esconder, né? Obscure text. Registrar. Olha lá, apareceu o e-mail aqui, então significa o quê? Que ele foi aqui para minha função cadastrar, conseguiu fazer o cadastro e imprimiu para mim um e-mail cadastrado, né? Então vamos ver lá, vamos tirar a prova lá no nosso banco. Se eu clicar aqui em atualizar, agora sim, o meu identificador já está aqui, o meu e-mail e minha senha já foram criados e meu token de referência desse meu usuário já está aqui. Então, percebam que eu não preciso criar uma base de dados, que é aqui o nosso, em criação, aqui é o nosso Firestore Database. Eu não preciso criar uma base de dados especificamente para usuários. Eu posso fazer isso se eu quiser? Posso. Mas, se eu tenho uma Authentication dentro do Firebase, ele já me dá essa possibilidade, eu posso separar a parte de autenticação da parte de dados desses usuários. A gente correlaciona esses usuários através deles estarem logados, tá bom? Então, funcionou aqui a nossa página de cadastro. Então, vai ficar para vocês brincarem aqui com o exception, a gente não gastar muito tempo. Vou colocar também em texto lá os outros codes que tem aqui, ó, porque aqui eu estou usando o error code apenas dois aqui. Mas existem outros, eu vou colocar a lista lá completa para vocês, né? Bom, e agora para logar? Será que é muito difícil, professor? Muda muita coisa quando a gente vai efetuar o login? Então não, né? Então se nós formos aqui para a nossa tela, deixa eu ver onde que a gente está chamando a login, aqui na login screen, né? Na login screen eu tenho register para criar conta e tenho aqui um método um botão para chamar o método de logar, né? Então vamos criar um método para logar. Então vamos colocar aqui void logar Firebase. Depois aqui dentro, aí a gente vai chamar o nosso await, para mostrar para vocês que eu não precisaria usar essa variável necessariamente, a credential, né? Que já fazemos a importação do async, ele já converte para mim. Então eu tenho aqui o Firebase out, ponto, instance, ponto, aí eu tenho aqui o sing in with credential ou with email and password. Porque se eu usar o credential, ele vai precisar que eu passe a credencial. Então eu teria que fazer uma autenticação primeiro para depois usar o credencial, né? Então eu quero logar direto com o meu e-mail e senha, que é o que eu tenho aqui no meu formulário, né? Então, mesmo esquema, a gente vai passar aqui o controlador de e-mail, ponto text, né? Porque senão eu pego toda a estrutura. Deixa eu quebrar aqui. E a senha, controlador de senha aqui também, ponto text. Certo? Então, logar no Firebase estaria pronto. Só que depois de fazer esse login, eu precisaria também logar para outra página, ir para a próxima página. Então a gente pode chamar o navigator.ofContext.pushNamed, e aqui eu passo a rota, né? No caso aqui é a minha login
O login, como é que eu dei o nome lá? Deixa eu ver. É minha home login, né? No caso é a home logada, né? Aqui, beleza, home login. E aí a gente verifica se está funcionando, né? Então, deixa eu ver se tem alguma chamada social. Acho que não. Home vai para lugar. Beleza, acho que é isso mesmo. Então, para a aplicação, mandar rodar de novo. Beleza. Então a gente já tem uma conta criada, né? Vamos fazer todo o processo. Registrar. Vou criar aqui ads.arichemes@ifro.edu.br, mesma senha. Registrar. A gente está aparecendo uma mensagem, a não ser o e-mail, né? Então isso é uma atividade que vocês vão fazer, vocês vão criar uma snack bar, um dialog alert, para mostrar aqui que a pessoa foi registrada com sucesso. Vamos verificar manual aqui na nossa base, ver se registrou. Atualizar. Beleza, tá aqui o e-mail do ADS. Então foi criado com sucesso, né? Então vou voltar aqui na minha página de cadastro para a página de logar. Então ads.arichemes@ifro.edu.br. A senha. Vou clicar aqui em logar. Vai verificar na base e vai efetuar o login. Não efetuou porque eu não chamei, né? Possivelmente. Deixa eu ver aqui. Eu chamei o logar Firebase no botão. Logar? Não. Por isso não está logando. Então vou mandar restartar. A gente já criou a conta, né? Já mostrei para vocês que está funcionando. arichemes@ifro.edu.br. A senha. Logar. Agora sim, foi para a nossa página logada, então a aplicação está funcionando. É interessante que quando a gente loga, a gente não pode ter essa seta de retorno, né? Então a gente precisa ir para a próxima página. A gente precisa ir para a próxima página, só que eu não posso usar o push named, né? Porque se eu for para a próxima página, eu vou ter a opção de voltar. E fica meio estranho, às vezes, você já está logado, voltar para a página anterior, né? Como que a gente conseguiria modificar aqui? Então a gente tem aqui dentro, a gente tem alguns métodos aqui que nos ajudam nisso, né? Deixa eu ver aqui, a gente poderia usar o push replacement named aqui. E aí, quando ele logar, ele vai substituir a página anterior, todas as páginas, né? Vai tirar essa possibilidade de eu retornar, estando logado, né? Claro que a gente vai ter controle de acesso, controle de sessão, a gente vai ver algumas coisas sobre isso, né? Mas logar e se cadastrar no Firebase é basicamente isso, tá bom? Ó, logar, então ads.arichemes@ifro.edu.br, arichemes 8457-5202, logar, beleza, logou, mas não substituiu aqui a minha home, né? Aqui, brush replacement. Vou colocar aqui pop, se ele vai dar certo com o pop. Não lembro agora de cabeça, mas é um desses métodos aí que ele sobrescreve e não dá a possibilidade de retornar. Ou talvez porque eu não parei a aplicação toda, né? Pode ser também. Não, tá possibilitando eu retornar aqui ainda. Tá, deixa eu verificar aqui, um segundo. Pronto, pessoal, de volta. A gente esquecido aqui o post name and the remove until, né? Então eu vou passar aqui para remover até qual página, né? Vou remover até a home login e aí a rota dinâmica aqui eu coloco estabeleço como false, né? Então eu desabilito aquele draw e a possibilidade de retornar. Vamos testar aqui, mas é isso mesmo.
Então aqui lugar, ads.archemes@ifro.br, a senha, lugar. Beleza, página logada agora sumiu, então agora estaria na minha main. Eu precisaria colocar um ícone aqui para deslogar, né? Então, se nós voltarmos aqui, ele tem aqui, ó, sign out para deslogar, mesmo esquema. Então, na minha página agora, home login, né? Minha tela logada, que eu só tenho aqui a aba logada, poderia aqui dentro da actions mesmo criar um ícone, né? Deixa eu ver aqui quais os atributos ele tem. Vou colocar só um icon mesmo. Icons.log logout. Beleza? E aí a gente vai dar um envelope file aqui com gesture detector. Aqui widget, gesture detector como filho, beleza? E aqui ele me permite, tem um onPressed, né? Aqui on tap, acho que é on tap. E nesse meu onTap, aí eu tenho um método aqui, né? Que eu posso criar um método, né? Então, aqui deslogar Firebase. E aí eu posso chamar o meu await. Chamei meu await, aí eu vou agora chamar o nosso Firebase out.instance.sign out. Beleza. Um método para sair, deslogar, e aí eu chamo meu navigator. Vamos copiá-la da tela anterior, porque vai ser o mesmo procedimento, porque eu não posso voltar para essa tela, né? De logado estando deslogado. Então, vou pegar aqui o remove until. E aí agora, em vez de ser para home login, nós vamos para login, né? Só login, né? Só login. Beleza? Deixa eu ver aqui. Outro detalhe. Ué, professor, como é que você está usando o context do navigator dentro de uma função que não tem contexto? Aí você está enganado, meu jovem Paduan. Você está ligeiramente enganado. Por quê? A chamada desse método deslogar Firebase ela é só executada aqui dentro. Né? Eu ainda nem chamei. Ela só é chamada aqui dentro desse meu onTap. Né? Então, quando eu clicar sobre o ícone deslogar, vai chamar o método e vai executar. Só quando ele for para clicar no método, eu já estou numa árvore de scaffold onde eu tenho um context. Né? E por ter esse context, então eu consigo acessar o navigator.context aqui dentro do método. Tá bom? Tem essa observação aí para vocês. Bom, vamos ver se funcionou, né? Logar ds.arichemes@ifro.edu.br, senha, logar, beleza, página logada. Agora eu tenho o meu ícone aqui, né? Clico nele, ele vai para a página de login, tá? Então funcionou corretamente. Outro recurso que a gente tem que é muito importante, a gente vai voltar lá para a página de registro, que aqui eu estou mandando imprimir o meu e-mail, né? Mas além do e-mail, deixa eu ver se eu vou conseguir acessar direto pelo credential aqui, credential.user. Eu tenho aqui, ó, e-mails verified para saber se o e-mail já foi verificado ou não. E tenho aqui também send email verification. Então, todas as vezes que eu cadastrar uma nova conta, todas as vezes que eu criar uma nova conta e esse usuário não estiver vazio, a gente pode até criar aqui, né, uma verificação para não precisar, né? Vou colocar aqui seu user credential.user for diferente de nulo, né? A gente nem precisa aqui. Deixa eu ver. Ele quer o bloco, não quer deixar eu fazer só com uma. User send verification. Tá, ele só gastou mais memória que na variável aqui, né? Criou uma variável tipo user, que ele é da estrutura
credential.user, verificou se o user está vazio. E aí agora ele deixou eu fazer sem os brackets aqui, né? Sem as chaves, né? Só do if, né? Só da função. E aí agora ele vai enviar essa verificação desde que o usuário não seja vazio, beleza? Então, vamos startar aqui. Vou criar uma nova conta. Registrar. Vou criar um outro e-mail aqui. quadros@gmail.com. Colocar uma mesma senha. Registrar. Não tenho retorno nenhum aqui, né? Isso aqui, vamos verificar lá no Firebase se cadastrou. Aqui, cadastrou. Agora tem que verificar se ele está conseguindo mandar e-mails, né? Tá, estava desativa essa opção, não estava enviando. Vamos ver se voltou. Ainda não, mas talvez chegue daqui a pouco. Ou não chegue. Ou chegue tudo de uma vez, né? Porque eu tô com outros e-mails atrasados aí também. Tá disponível, mas é para ele enviar ou talvez esteja alguma coisa desconfigurada aqui dentro, né? Então aqui eu tenho configurações. Deixa eu ver aqui, vincular contas, usou meu e-mail. Ah, tá. Deixa eu ver se ele não tá habilitando os envios. Parece que agora tá pedindo um upgrade para poder enviar esses e-mails, né? Clicar em próximo. Colocar o Spark. Vou fazer uma upgrade aqui, vamos ver se ele deixa eu acessar os recursos. Bom, que eu não recebi nada ainda, né? Mas vamos verificar se era esse o problema. Mas ele tem que mandar um e-mail mais ou menos nesse padrão aqui. Posso até mudar a língua aqui. Português. Aqui, verificação de endereço de e-mail, né? Consigo até alterar aqui o escopo. Não deixa alterar, deixa alterar o remetente, mas não deixa alterar o escopo. Deixa eu verificar aqui o assunto, mas não deixa alterar o corpo da mensagem. Por quê? Porque que acontece? Tava com muito problema de spam, a galera usando isso aqui para fazer spam. Então agora precisa configurar um servidor de autenticação próprio, né, um SMTP, para poder usar esse corpo personalizado, né? Então para não cair em spam, você tem que deixar esse corpo da forma como ele vem aqui. Então vou criar de novo aqui, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui para minha base. Vamos vir aqui nesse último e-mail que eu criei. Posso excluir a conta. Deixa eu poder criá-la de novo, né? Então vamos lá na nossa aplicação. Então vou clicar aqui em registrar. Vamos atualizar aqui. Beleza? Criou. Vamos ver se eu consigo receber esse e-mail, né? Ainda não recebi. Foi spam, será? Própria Google? A própria Google tá mandando para spam. Por isso que é importante usar um servidor privado, né, de autenticação, para não ter esse problema aqui. Não é spam. Beleza, então aqui eu tenho, ó, clique nesse link para verificar o e-mail, então ele já faz isso para mim, esse controle se esse e-mail está verificado ou não. Então, olha, seu e-mail foi verificado, eu posso fechar aqui, né? E aí a gente pode fazer uma atividade lá na home, né, que vai ser parte da atividade de vocês, lá na tela de login, que você só vai deixar ele navegar, ou seja, só vai deixar ele para a próxima tela, ou você pode colocar para ele nessa toda aqui, né? Você vai poder fazer o login se o e-mail estiver verificado, né? Então eu posso aí criar a minha credential aqui. E dentro da minha credential, eu tenho aqui, ó, user.emailverify. Ele vai retornar. Então, vou ver aqui. Se eu chamar esse e-mail verify aqui, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Então eu poderia criar aqui um bool e-mail validado
e aí eu receber esse método aqui, né? Aí, beleza, tá vazio também. Aí sim, se eu tiver um verdadeiro aqui, eu mando, né, que esse e-mail foi validado, eu mando ir para a página da home login. Se não, aí eu preciso fazer o processo de reencaminhar o e-mail, colocar um dialog, um snack bar, com a opção dele reencaminhar o e-mail, porque às vezes ele pode não ter recebido, né, que foi o meu caso aqui, tá? Então, eu acho que ficaria legal, então eu vou passar uma atividade para vocês, mas assim, antes de passar essa atividade, quero que vocês brinquem um pouco com a ferramenta para dominar ela, né? Então, ó, dentro do meu user, eu tenho várias coisas aqui, eu tenho o nome, então eu não tenho nome, né? Mas como é que eu faço para preencher esse nome? Então, eu poderia ter um formulário de atualizar cadastro. Depois que eu estiver logado, nós poderíamos fazer um atualizar o cadastro, né? Então, qual que é a ideia? Deixa eu ver a minha aplicação aqui. Pra vocês praticarem, só coisas que a gente já viu, vou colocar 2 plugins lá que a gente não viu ainda, mas são bem simples de usar. 2 recursos, na verdade. Então eu vou logar aqui para mostrar para vocês. O que vocês vão fazer? Aqui dentro, vocês vão trazer a foto do usuário, o nome do usuário, no caso aqui ele não vai ter, né? Então coloquem uma opção para ele atualizar os dados, então deixa um drawer aqui do lado, ou uma opção aqui, atualizar cadastro, por exemplo, né? E ele vai preencher os dados que faltam. Então, desse meu credential, user.update, eu tenho aqui, ó, eu tenho métodos update. Então, eu posso atualizar o nome, eu posso atualizar o e-mail, eu posso atualizar a senha, eu posso atualizar o número de telefone. Mesmo que o e-mail já esteja cadastrado, ele vai substituir com o e-mail que está atual, tá? Então, a gente pode usar esse e-mail esse update mail para atualizar o e-mail. Lembrando que ele espera aqui, ó, string new e-mail. Então, você vai ter que passar esse novo e-mail que você quer, né? Password, a foto, né? Então, eu consigo salvar a foto, tá? Então, eu consigo fazer algumas coisas aqui muito úteis, né? Então, isso é uma das coisas que vocês vão fazer. Eu vou descrever a tarefa melhor lá no Ava, né? Mas, basicamente, vocês vão utilizar esses recursos do Credential para construir esse cadastro do meu usuário com maiores informações dele, né? Aqui dentro do Credential também eu tenho adicional user info, e aí eu tenho algumas outras informações aqui, então brinquem com essas informações, tentem extrair, entender para que elas servem, tá? Para finalizar aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui na nossa documentação. Aqui eu tenho, nesta aba Flare, tudo que vocês precisam, tá? Então, ó, autenticação com senha, ó, aqui eu tenho os métodos, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho os métodos para criar, para logar. Eu tenho aqui outro tipo de autenticação, tenta ativar ela, que é só com o link do e-mail que você vai logar, se você tiver alguma aplicação nessa situação. Se também não quiser tentar, depois a gente pode fazer. Eu tenho o número de telefone aqui também, que dá para usar como autenticação, né? Autenticação por smartphone. Eu tenho autenticação personalizada, por exemplo, rede social também. Como lidar com erros. Né? Então aqui ele fala sobre o Firebase Auto Exception, né? O catch, try catch com o E aqui. Aqui ele fala sobre, deixa eu ver se ele fala aqui sobre mais erros, ó, ele traz mais um aqui, ó, contas existindo com diferentes credenciais, mesma conta. Então, explorem a documentação para entender melhor o funcionamento. Ó, gerenciar usuários, como que eu posso fazer para gerenciar usuários? Aqui ele cria, como é que eu faço para receber um perfil do usuário, né? Então, está logado, eu preciso dessas informações do meu usuário. Como é que eu faço? Ele explica aqui a utilização dos streams, tá? Então, pratiquem, debrucem sobre a ferramenta, sobre a documentação. Qualquer coisa eu estou à disposição. Ó, aqui ele está mostrando o que eu falei para vocês, né? Um pouco utilizando providers aqui também. Como atualizar o perfil de um usuário, ó, o update name, update foto, URL, passando o link. Então, isso que eu acabei de falar para vocês que é importante vocês fazerem para treinar. Senha também, tá? Então eu vou, ó, e-mail de redefinição de senha. Ah, perdi minha senha. Poderia colocar uma opção lá na nossa home, né? Que a gente não tem. Então eu poderia colocar lá, né? Então, quando clicar, esqueci minha senha. Para recuperar a senha, é só essa linha aqui. Tá vendo como o Firebase é muito completo? É muito útil, a gente consegue usar muita coisa. Como que eu faço para deletar um usuário? Poderia colocar essa opção no menu, né? Deletar o usuário. Estou deslogado, preciso autenticar. Estou logado, preciso reautenticar minha conta em outra tela. Então, tem bastante coisa para vocês brincarem aí. Eu vou passar um exercício, uma tarefinha para vocês praticarem. Fechou, gente? Então eu vou ficando por aqui. Bons treinos. Qualquer coisa é só me chamar. E aí depois a gente entra em mais assuntos dentro do Firebase, autenticação com Google, com Gmail, né? Com o Facebook também dá pra gente fazer. Fechou? Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.